Aí é o momento em que a Ana, ela vai cumprir o voto dela. Hoje é dia das mães e o nosso pastor pediu para que eu trouxesse uma palavra e não esquecesse de homenagear as mamães. Então eu quero falar de uma mãe, de uma mulher, mãe, Ana. O texto diz que, passados-se os dias, a Ana concebeu e estava agora segurando o seu milagre nos seus braços, o Samuel. E ela colocou esse nome porque ele foi um pedido ao Senhor. E o texto continua dizendo que depois que o Samuel desmamou, ou seja, não mamava mais, a Ana cumpriu o voto dela. E qual foi o voto dela? Entregar o Samuel no altar por todos os dias da sua vida. Ela havia feito esse voto, que se o Senhor desse um filho a ela, não passaria navalha sobre a sua cabeça, e ele seria entregue ao Senhor. É isso que está escrito aí. Amém? Fecha os teus olhos. Pai das luzes, Deus de toda consolação, Deus de poder, Deus de graça, obrigado por tudo. Mas eu quero te pedir agora, toma os meus lábios, tome o meu coração, a minha mente, e assim como a harpa na mão do teu servo Davi, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, e que a tua palavra vá, produza o resultado para o qual vai ser enviada, e que prospere nisso, no nome de Jesus. Diga um amém. Pode se assentar. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, e como sempre eu faço, agradecer ao nosso pastor Fábio, pela honra de nos dar o privilégio de ministrarmos a palavra. Que Deus sempre abençoe o nosso pastor, sua esposa Adriana, seu filhinho Azaf. Querido, hoje, nessa data que foi escolhida, eu particularmente, eu não gosto muito dessa data. Isso é particularmente. Eu vou explicar por quê. Eu tenho a minha mamãe, então eu posso abraçá-la, como eu fiz hoje de manhã. Então, para mim, o Dia das Mães, maravilhoso. Mas quer ver um negócio? A minha mulher perdeu a mãe dela o ano passado. Ela está sem a mãe dela, e aí é um dia difícil para ela. Então, enquanto outros festejam o Dia das Mães, porque tem a sua mamãe, como o Dia dos Pais, porque eu não gosto muito dessas datas que foram colocadas, até porque é mais comercial, né? Então, enquanto uns festejam, outros choram. Então, eu particularmente não gosto muito. Entretanto, é uma data, e eu não quero tirar a sua alegria de festejar com a sua mãe, não quero, né? E eu quero dar uma palavra nesse sentido para vocês, porque assim como eu acho que você pensa que Dia das Mães, Dia dos Pais tem que ser todos os dias, vocês concordam? Sim ou não, gente? Mas aí tem uma data escolhida, então vamos nos encaixar. Então, eu digo a você que tem a sua mamãe, festeja. E digo a você que não tem a sua mamãe mais, que você tenha boas lembranças, né? Que você possa trazer à sua memória agora aquilo que te dá esperança. Um dia você vai encontrar com ela novamente. Amém, pessoal? Para você não se entristecer. Agora observe. Esse texto que nós lemos, nós vamos ver a luta de uma mãe. Porque se a gente tivesse que exemplificar, caracterizar, embora não dá, mas se a gente tivesse que comparar o amor de Deus, torno a repetir, não dá. Porque o João tentou achar uma palavra para definir o amor de Deus, ele não conseguiu, então ele colocou: Deus amou o mundo de tal maneira porque ele não achou uma palavra.
pudesse encaixar, que pudesse definir esse amor de Deus. Não dá. Esse amor ágape. Mas se, trazendo para a nossa limitação, se a gente pudesse exemplificar, comparar o amor de Deus, a gente compararia com o amor de uma mãe. Não é verdade? O que a mãe é capaz de fazer por um filho? O que as mães são capazes de fazer por um filho? O que você, mamãe, que está me ouvindo agora, me vendo, é capaz de fazer por um filho seu? Se chegar, e que Deus nos livre, alguém para tirar a minha vida perto da minha mãe, eu não tenho dúvida que ela entraria na frente. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, que a minha mãe entraria na frente e daria a vida dela pela minha vida. A mãe é o amor de uma mãe por um filho. A pergunta é: vocês que são filhos, nós que somos filhos, o que a gente faz para honrar o amor da mamãe? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês que são filhos, alguém aqui pede bênção para a mãe toda vez que fala com ela? Opa, temos um. Olha, é que os meus filhos agora, eu tenho 5, estão todos na igreja nesse horário. Senão eu ia ligar para um deles, só para vocês verem. Como é que chama a esposa do presbítero Alex, lá do Ouro Verde? Iris. Bela. Isso, obrigado, pastor. Bela. Ela ficou impressionada quarta-feira, porque o meu filho já estava na igreja quando eu cheguei, e quando ele me viu, ele veio correndo. Meu filho tem 29 anos, vai fazer 30 anos agora, o meu mais velho, Wesley. Ele veio correndo e fez assim, juntou as mãozinhas, bênção, pai. Ela ficou impressionada. Nossa, pastor, quanto tempo que eu não via isso? Todos os meus filhos são assim. Se eu ligar para qualquer um deles aqui, a primeira palavra é assim, ó, bênção, pai. A primeira palavra. Eu só não vou fazer isso porque o Washington está na igreja, eu falei com ele hoje, está indo para a igreja, então não vou atrapalhar o culto deles. Mas todos eles, porque foram ensinados a honrar o pai e a mãe, desde pequenininho. Desde pequenininho. E nós estamos vivendo uma geração, e trazendo aqui para as mães, porque hoje, nesse dia das mães, que os filhos não honram a mamãe. Quando eu era pequenininho, sabe como é que funcionava? Era assim, ó, minha mãe dizia, Fernando, eu dizia, que mãe? Fernando, senhora, mãe, senhora. Porque se na segunda vez eu dissesse o quê, eu já ia apanhar. É sério. Eu nunca dirigi a minha mãe, você, eu nem sei o que é essa palavra. Aí de mim, se falasse para minha mãe assim, você, senhora, sempre foi assim. Minha mãe vem aqui qualquer dia desses, depois vocês podem perguntar. Eu nunca desobedeci a minha mãe, é sério. Depois de casado, se a minha mãe quiser, ela pode me bater, de verdade. E eu já apanhei depois de casado. Porque essa é a cultura. Veja, eu semeei. Se hoje, e que isso não aconteça, mas se hoje eu perdesse a minha mãe e fosse no velório, com a minha mãe no caixão, sabe por que eu ia chorar? Eu ia chorar pela dor da perda, pela ruptura. Mas eu não sentiria nenhum remorso, como a maioria dos filhos sentem hoje. Porque quando você vê alguns filhos no caixão ali chorando, é de remorso. Porque desobedeceram a mamãe, porque nunca honraram a mãe, nunca pediram uma bênção. Trataram a mãe de forma cruel em alguns momentos. Tem filhos que até bate na própria mãe. Já imaginou um negócio desse? É inconcebível, mas existe. E aí vai adiantar no dia das mães, né? Levar rosa para ela, flores. A mãe não quer isso, a mãe quer que o filho a obedeça, que o filho a ame de verdade.
Você acha que vai adiantar agora no Dia das Mães fazer aquele almoço, está presente, aí você olha o Facebook agora, um monte de homenagem, mas vai ver quem são esses filhos em casa. Como eu estou com dificuldade para ler hoje por causa dos meus olhos, vamos ver o que está escrito em Provérbios, capítulo de número 30, o verso de número 17. Eu estou trazendo uma palavra específica para as mamães, e aproveitando o gancho, falando com os filhos, para que os filhos hoje tenham uma consciência que é necessário nós honrarmos os nossos pais. Olha o que diz o texto aí. Aqueles que... o Rodrigo não está aqui, mas eu cito para vocês, ó. Aqueles que zombam do pai, aqueles que zombam do pai, e que não obedecem à correção da mamãe, o que diz aí o texto? Diz que as aves de rapina, para ficar mais fácil para você entender, vão arrancar os teus olhos. Dessas pessoas que não honram o pai, não honram a mãe. Colocou lá? Chegou aí para vocês? Então veja, Rodrigo diz aqui abutres, algumas versões diz pintãos do deserto, né? A ideia dos filhotes da águia. Então, mas para sintetizar, é a ideia das aves. Se fosse no nosso contexto aqui, literalmente, os urubus iriam arrancar os teus olhos, comer a sua carne. Sabe o que o provérbio está dizendo para nós? É que um filho que não honra a mãe, vamos falar das mamães, eles não são dignos nem de sepultura. Não são dignos nem de sepultura, aqueles que não honram a mamãe. Então, gente, no nome de Jesus, vamos valorizar mais você que tem a sua mãe, para você que perdeu. Então, transmita isso para os teus filhos, mude essa cultura na sua casa. Não deixe o seu filho chamar você como se fosse uma amiguinha de escola, porque tem pais que nessa ideia dessa nova era agora, então assim, a mulher não quer que os filhos chamem ela de senhora, porque não quer se sentir velha, aí ensina as crianças e chama de você. Irmão, de verdade, eu não tenho essa filosofia em casa, essa coisa assim dos pais ser amigos dos filhos. Significa que eu não seja amigo dos meus filhos, mas meus filhos não me tratam como amigo, os meus filhos me tratam como pai, é diferente. Os amigos não pagam as contas dos filhos, os amigos não trocam a fralda dos filhos, não. Quem cuida dos seus filhos, quem que é? São os pais, não é os amigos. Então você não pode ser tratada como amiga, você não pode ser tratado como amigo, você tem que ser tratado como pai e como mãe, assim o seu filho vai te respeitar. São nos pequenos detalhes que a gente vai implantando essa cultura dentro de casa. Não pode dar uma varadinha. Sabe o que a Bíblia diz com relação a isso? Você vai fustigar o seu filho com a vara e vai livrar a alma dele do inferno. Então vai criando uma geração agora de filhos birrentos, que não honram o pai, que não honram a mãe. Filhos, eu vi no mercado nos dias desses, uma mãe que o filho pediu um chocolate lá que estava, a mãe falou assim, não, e ele insistindo não, e aí, sabe o que aconteceu com a criança? A criança veio correndo, eu quero, e deu um chute na canela da mãe. Meu irmão, minha irmã, isso não pode, pega essa criança e use a vara, é bíblico. É vergonhoso isso. Nenhum dos meus filhos nunca disseram para mim assim, pai, nem pai, nunca, de verdade. Quem me conhece sabe. Meus filhos nunca, eu falei com os meus filhos fez assim, sabe aquele tipo assim, não estou nem aí? Nunca, querido. Eu sei que
depois, quando eu falava, quando eu brigava com eles, lá longe de mim, quem já não fez isso, né? Longe de mim, tudo bem, mas na minha frente, respeito, gente, honra. Então hoje, mais do que fazer um almoço delicioso, mais do que aproveitar o pessoal que está aí comercializando agora com as rosas, com as flores, dar uma flor, dar um almoço para sua mãe, por favor, dá o seu coração para ela, dá o seu respeito para ela, dá honra a ela, ame ela de verdade, não com palavras, mas com atitude, no nome de Jesus. E o que isso tem a ver com o texto? Ana mostra para nós o que uma mãe é capaz de fazer por um filho, e ainda nem tinha esse, era só um sonho. A Ana morava em uma casa aonde o seu marido, o Eucana, por ela ser estéril, ele arrumou uma outra mulher por nome de Penina. A Penina tinha filhos, a Ana não. E na cultura, quanto mais filhos a mulher tinha, mais abençoada era ela. Então, quanto mais filhos, mais abençoada ela era. Não ter filhos era como se fosse uma mulher amaldiçoada, que Deus não olhasse, ou Deus não olhava para ela. Essa era a cultura. A mulher tinha que gerar. A Ana se tornou uma mulher amargurada de espírito, de alma. Se tornou uma mulher triste, porque ela não conseguia conceber, e ela queria ser mamãe, ela queria ser mamãe, e ela não queria ser mamãe para que as pessoas dissessem assim, é uma mulher abençoada. Não era isso. Ela queria ser mamãe porque ela queria ter o prazer de segurar um filho nos braços. Ser abençoada era consequência disso. A ideia dos de fora pouco importava para ela, no sentido do que estava dentro dela. Ela sabia que ela já era uma bênção, mas ela enfrentava algumas coisas. Eu quero mostrar para vocês os obstáculos que uma mãe enfrenta por conta de um filho ou uma filha. Porque depois vocês vão ver que a história de Ana não termina só com Samuel. Ela tem mais 3 filhos e 2 filhas. Ela se tornou uma mulher frutífera. Cumpriu-se na vida de Ana o que diz no Salmo, que Deus é poderoso para fazer com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Mas observe, quando a gente olha o capítulo de número 1, essa mulher ela ia para o templo, e quando chegava lá, o marido dela, Eucana, dava para Ana uma porção dobrada. Mas pensa numa mulher triste, pode olhar no texto aí, diz que ela não comia. O Eucana, o homem sem a sensibilidade, fala assim, mas eu não sou melhor do que 10 filhos para ela. Ele não estava entendendo o que ela queria. Ela queria um filho, ela queria ser mãe. E aí ela não comia, saía do momento dela de adoração, de busca a Deus, e voltava para casa. Anualmente ela fazia isso. E o Flávio Joséfo, um escritor, ele diz que isso durou 25 anos. Você já imaginou 25 anos em busca da bênção, em busca do milagre? 25 anos. Enquanto a Penina saía do templo, a Penina com um monte de filhos saía dando risada, e o pior, zombava de Ana. Ana toda vez entrava e saía triste. Até que um dia, depois de orar, falar com Deus, ela vai para casa, se relaciona com o marido, e aí agora ela segura o filho nos braços. O milagre aconteceu. E ela não só teve a bênção, ela teve um filho que foi uma bênção para ela. Vamos ver se você já conseguiu pegar.
Eu quero liberar uma palavra profética nesta manhã para você, mamãe. Eu não quero deixar os pais aqui de fora, não. Porque quando o filho é abençoado, a mãe é abençoada, os pais também são. A família é abençoada. Eu estou liberando uma palavra profética para a família. Eu estou liberando essa palavra profética para vocês aqui nessa manhã. Os seus filhos, não só você terá filhos no sentido numérico, mas os seus filhos serão uma bênção na sua casa, no nome de Jesus. Você terá filhos abençoados no nome de Jesus. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu tenho em casa. Deus pode transformar esse filho. A Ana segurou o milagre nos seus braços. Hoje você vai sair daqui segurando o seu milagre nos seus braços. O seu milagre tornará-se palpável se você acreditar. Umas 3 pessoas acreditaram e deram glória a Deus. Hoje o seu milagre vai se tornar palpável no nome de Jesus. Aumentou. Já aumentou. Olha os obstáculos de Ana. Olha os obstáculos que ela enfrentou. Primeiro, e quando eu digo primeiro, não é de ordem cronológica. Eu vou dar alguns pontos aqui e depois a gente vai orar, colocar toda a família diante de Deus. No contexto de Ana, ela enfrentou um obstáculo muito grande, já dentro de casa. Porque você já imaginou, casada, ter o seu marido, e o seu marido ter uma outra mulher, essa outra mulher ter filhos, e você não? E o pior, está no texto, a Penina é chamada de rival de Ana. Enquanto Ana chorava, enquanto Ana era uma mulher amarga, a Penina só dava risada, zombava de Ana. A ideia era assim, ó: eu tenho filhos, você não tem. Eu sou feliz, você não é. Enquanto a Penina sorria, a Ana chorava. Já viram aquele ditado assim, ó: quem ri por último ri melhor? Ó, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então segura aí. Estão rindo de você hoje, e você de repente tem vivido uma vida assim de lágrimas, chorando. O adversário está usando pessoa, você tem adversários zombando de você. Escute, melhor é o fim das coisas do que o início dela. Você pode ter começado chorando, mas não vai terminar chorando. Você pode ter começado assim em amargura, mas Deus vai transformar a sua amargura em coisa doce, no nome de Jesus. Deus vai mudar o seu cativeiro. Quem te viu chorando, vai te ver sorrindo. Recebe aí, meu irmão. Recebe aí, meu irmão. Quem te vê embaixo, vai te ver em cima. Quem te viu na prova, vai te ver na bênção. Se você recebe, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Não vai terminar assim. Não vai terminar assim. As coisas vão mudar. Então Ana já enfrentou uma dificuldade como mulher. Ela já enfrentava uma dificuldade dentro de casa. Talvez seja o teu caso hoje. Talvez a sua casa hoje não é lugar de festa, por causa das dificuldades que você tem enfrentado. Em algumas casas vão acontecer festas. Em algumas casas terão alegria. Mas hoje você chegou aqui, quando você começou a pensar nas dificuldades na sua casa, os obstáculos que tem na sua casa,
Você pensou assim, em algumas casas tem festa, na minha casa tem luto. Algumas mulheres têm motivo para sorrir, mas eu só tenho motivo para chorar. Talvez seja o teu caso. Um dia, Jesus está entrando na cidade de Naim, e tinha uma mãe que estava enterrando o seu único filho. E quando Jesus vem com uma multidão, um júbilo que estava seguindo ele encontra uma multidão de tristeza, uma multidão que estava indo para o ato fúnebre. E ele vê aquela mulher viúva que já tinha perdido o marido e agora estava para enterrar o seu filho. E essa mulher estava como muitas mulheres hoje, como muitas mamães hoje, que está vendo os seus filhos, ou o seu filho, pense aí, sendo levado para o enterro, levado para as drogas, no crime, por causa da desobediência, um monte de coisa. Eu estou só fazendo um paralelo aqui para você entender. Essa mãe estava levando o filho para ser enterrado e chorando. E aí Jesus chega e diz assim, ó: não chores, não chores. Presta atenção. Quando você chega em um cemitério e está acontecendo o funeral ali, ou o velório, e lá estão os parentes, e o morto está ali, e quando você chega e diz assim, não chores, o que acontece com as pessoas? O que acontece, irmão? Ó, presta atenção. Se a pessoa está ali para enterrar o filho, ou o marido, ou a mulher, enfim, e você chega naquele momento e diz assim, não chores, o que acontece com eles? Chora mais. É ou não é? Tanto é que hoje a gente chega, e o que a gente faz? A gente olha a pessoa ali, todo mundo chorando, você faz assim. Você prefere não liberar nenhuma palavra, porque não tem palavras nessas horas, sim ou não? Eu tive que fazer um enterro agora, quarta-feira, de um pastor. Eu fiz o culto fúnebre, e o pessoal ali chorando. Eu cheguei, o que eu ia falar? Depois eu abri as escrituras, aí ficou, entre aspas, mais fácil. Mas olhei, a esposa ali chorando, os familiares chorando. Eu cheguei e fiz assim, como que se diz assim, meus pêsames, estou triste com vocês, estou participando dessa tristeza, mas não existe palavra nesse momento. E se você ousar dizer assim, não chore, pode preparar para abraçar a pessoa. E agora nessa época de pandemia, nem isso dá para fazer. Mas a pessoa vai chorar mais. Aí Jesus vem e diz assim, não chores. Parece antagônico, é paradoxal essa fala de Jesus. Não chores. É o mesmo que eu falar para você hoje que está enfrentando uma luta terrível lá na sua casa. Talvez esse dia das mães para você não é um dia legal. E eu falar para você assim, não chore não. A sua vontade é chorar mais. Agora presta atenção. Quando Jesus diz assim, não chores, nas entrelinhas, ele está dizendo para você assim, ó, eu tenho a solução. Eu vou repetir. Quando Jesus diz, não chores, nas entrelinhas, ele está dizendo, eu tenho a solução. Quando eu digo não chores para você, no máximo eu posso falar, não chores porque eu estou aqui, eu posso te emprestar o ombro para você chorar, eu humanamente falando. Mas Jesus não, quando ele diz não chores, é o Espírito por detrás da letra. É por isso que quando você lê a Bíblia, você tem que pedir para Deus te revelar o Espírito por detrás da letra. O que Jesus estava dizendo para essa mulher? Eu tenho a solução. Então preste atenção, não é a minha palavra, é a palavra dele. Então eu te digo, não chores, porque o meu Deus vai mudar
esse ambiente de luto em ambiente de festa. Deus vai transformar, Deus vai transformar a casa onde tem luto em uma casa onde vai haver festa. Ele está dizendo: não chores, porque eu tenho a solução. Não chores, porque eu vou mudar esse quadro, eu vou mudar esse cativeiro. Então, não chores, porque a partir de hoje, o seu dia das mães, mulher que está me ouvindo, vai começar a ser dias de festa, de alegria, de prazer. Glória a Deus! Quem recebe isso, aplauda o Santo de Israel. Deus vai mudar esse ambiente. A Ana enfrentou um obstáculo dentro de casa, assim como você, tem alguns lá, mas vai vencer no nome de Jesus. A Ana enfrentou um obstáculo na igreja. Como assim? O sacerdócio estava corrompido. Ela chegava na igreja em tempos difíceis. O que acontece com a gente? A gente vai na igreja para a gente ter uma palavra de esperança, sim ou não? Sim ou não? A gente vem na igreja buscando o quê? Uma referência. É ou não é? Ana não tinha filhos e precisava de uma referência, precisava de uma palavra de ânimo. Quando ela chega na igreja, pastor, de cara, Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. A Bíblia chama eles de filhos de Belial. Serviam de Abima, se prostituíam com as mulheres na porta da congregação, da tenda. É a ideia dos filhos perdidos dentro da igreja. Ou seja, a família do sacerdote já não era modelo, já não era referência para Ana. Então, um obstáculo dentro da igreja. E o pior, quando ela dobra os joelhos, ela começa a orar, e ela não tinha força para clamar, ela não tinha força para gritar, e ela só mexe com os lábios. Ela está orando com gemidos inexprimíveis. O sacerdote Eli chega nela e diz assim: escuta, até quando você vai ficar tomando vinho? Até quando você vai ficar bebendo? Aparta de ti esse vinho. Ela precisava de uma palavra de ânimo. Você hoje aqui já recebeu uma palavra de ânimo? No mínimo você já recebeu uma palavra só, no mínimo. Ele está dizendo para você: não chores, porque ele já tem a solução. No mínimo você já recebeu uma palavra dessa. Ele está dizendo para você: não chores, porque o ambiente de luto eu vou transformar em ambiente de festa. Já é uma palavra de esperança. Mas eu já estou pregando aqui há 30 minutos. Eu já liberei várias palavras para você aqui de esperança. A Ana não. Falou que ela estava bebendo. Bêbada. Poderia tirar todas as esperanças dela. É um obstáculo. Mas ela falou assim: não, meu Senhor. Não, meu Senhor. A tua serva está se derramando diante de Deus. Eu estou cheia assim, mas não é de vinho. Eu estou cheia do Espírito Santo. Eu estou cheia do Espírito Santo. Hoje, querido, às vezes a gente inventa esses obstáculos, porque quando você chega em alguns lugares não tem referência para você. Você não tem uma família modelo. Você não tem alguém que te dá esperança. Porque quando você olha a sua aparência, a coisa está feia. Então observe, era um obstáculo para Ana, mas nem o obstáculo dentro de casa, nem o obstáculo sacerdotal na época, nada, absolutamente nada, fez com que a Ana desistisse do seu filho.
Então escute, não deixe nada, absolutamente nada, nenhum obstáculo impedir você de chegar até o seu milagre. O Samuel está vindo, traduzindo, o milagre da sua casa está chegando, a bênção está chegando, a bênção está chegando, a bênção está chegando, oh glória! Quem recebe, aplauda ao Senhor, aleluia. Você tirou meu retorno, Rodrigo? Volta aí, meu filho, por favor. É que eu vou assim, Rodrigo, eu vou baixinho, de vez em quando eu dou um aumentado, mas eu volto, entendeu? Se quando eu aumentar, você abaixar, depois eu fico sem voz, tá bom? Segura aí. E para eu terminar, sabe como foi que a Ana conquistou o milagre dela? Superando esses obstáculos. Sabe como? Orando. Dá uma olhada aí, a partir do verso de número 10. 1 Samuel 1, a partir do verso de número 10. E Ana orou ao Senhor. Ana orou ao Senhor. Minha irmã, mulheres de Deus que aqui estão, se ainda o seu dia das mães não tem sido aquele dia que você sonhava o que você sonha, não pare de orar, porque a sua oração pode mudar a vida dos seus filhos, a sua oração pode mudar a vida desse marido. Não pare de orar. A oração não é tudo, mas tudo começa com oração. Tem aí os ingredientes da oração de Ana. Primeiro ingrediente, diz assim, ó: e Ana orou com lágrimas. Então, ore, se derrame diante de Deus, porque as suas lágrimas hoje podem ser lágrimas de tristeza, mas daqui a pouco você vai chorar, e vai chorar de alegria. Irmão, quando eu estou feliz, eu choro, sabia? De verdade. Se eu começar a dar risada aqui de felicidade, eu começo a chorar. Então tem gente que tem lágrimas só de tristeza, mas daqui a pouco você terá lágrimas, mas lágrimas de alegria. Olha o que Deus faz com as nossas lágrimas. Olha o que Deus fez com as lágrimas de Ana. Os Salmos de número 56, o verso de número 8, sabe o que diz? Se não for o 56:8, ô Rodrigo, é o 58:6, mas eu acho que é o 56:8. Coloca para nós aí, vamos ver. Ah, tá aí, tá certinho. A mente ainda tá boa. 56:8. Olha o que Deus faz. Ó, Deus conhece todas as nossas vagueações, ou seja, toda a nossa história, toda a nossa vida. E Ele pega as nossas lágrimas, Ele recolhe as nossas lágrimas e coloca no odre, ou seja, num recipiente. Então, está tudo ali, armazenada, guardada. Deus recolhe as nossas lágrimas. Mas não só isso, a Bíblia fala de vários livros. Livros da vida, livro das obras, livro dos 7 selos, livro do justo. Fala de vários livros. Mas existe um livro que é chamado livro, está aí no texto, é chamado livro das lágrimas. Sabe o que significa? Todas as suas lágrimas Deus recolhe, e não só isso, Ele registra todas as suas lágrimas. Escute, cada lágrima que você derramou está registrada no livro de Deus. E se Deus registrou, é justamente para dizer a você assim: eu não me esqueci, as suas lágrimas estão diante de mim, e daqui a pouco você terá a resposta. Quem recebe aí, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Mas Deus ainda faz, e agora eu vou correr, e eu termino. Deus ainda faz uma outra coisa. Veja aí o que diz primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Ainda é de manhã, irmão, minha cabeça ainda está armazenando tudo. Eu
preguei aqui ontem à noite, então se tem um monte de texto, então a minha mente ainda está recapitulando. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, olha o verso de número 5 que diz, coloca aí, Rodrigo. Olha o que diz o texto. Eu peço para ele colocar para vocês, está vendo aqui, e eu vou narrando. Diz o texto o seguinte, ó: Deus havia mandado o profeta Isaías a falar para o rei Ezequias: vai morrer, não vai viver. Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele não tinha força para gritar também, não tinha força para se levantar, ficar de joelho, nem orar de pé. A Bíblia diz que ele vira-se para a parede, e ele começa a falar com Deus. Ele começa a orar ao Senhor. Antes do profeta Isaías sair do ambiente, não tinha ido longe, Deus fala com o profeta Isaías e diz assim: volta lá e fala para o rei Ezequias. Fala o quê? Profeta Isaías volta e diz assim: Ezequias, assim te diz o Senhor, está no texto, assim te diz o Senhor, eu ouvi as tuas orações. Mas tem uma outra coisa que ele diz aí: eu estou falando de lágrimas, eu estou falando de lágrimas. Olha o que ele diz: ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Você não chora sozinha, você não chora sozinho. Aquela lágrima que você derramou no banheiro, no quarto, aquela lágrima que você derramou no carro, você pensou: ninguém viu. Preste atenção, ninguém, vírgula, o teu Deus estava ali te vendo. Ele estava vendo todas as suas lágrimas. Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que acolhe, Ele é um Deus que registra. Mas não só isso, diz em Apocalipse, no capítulo de número 21 de Apocalipse, o verso de número 4: e Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Eu profetizo que todas as lágrimas de tristeza Deus vai enxugar e virá lágrimas de alegria. Quem recebe, aplauda ao Senhor. Minha irmã, mamãe que aqui está, você vai ter lágrimas de alegria. Glória a Deus. Fique de pé para a gente orar. Glória a Deus. E nessa oração a gente já faz a oração da família, amém, gente? Enquanto eu vou orar, você já estende as suas mãos para a sua casa, em direção aos seus filhos. Tá bom, mamãe? Papai aí, esposo, momento de você orar também pela sua mulher, que é mãe. Não se esqueça de homenageá-la, e que não seja só com palavras ou com presente, mas que seja com uma presença e com o coração. Presente não substitui a presença. Não adianta só dar presente, tem que estar presente. E estar presente é dizer: tem que amar, tem que priorizar, tem que cuidar. Não seja insensível como, eu vi o marido falando para vocês agora, não seja insensível como o Eucana. Não seja insensível como ele. Precisa entender, precisa buscar de Deus, para você entender que a mulher é o vaso. Em alguns aspectos, não é em todos os aspectos, porque na maioria dos aspectos as mulheres são muito mais fortes do que nós. São muito mais fortes do que nós. Mas em algumas áreas você precisa entender, principalmente no que tange aí a emocional. Você precisa entender que a mulher é o vaso mais fraco. Em breve eu vou pregar uma mensagem aqui sobre família. Eu vou mostrar para vocês o quanto as mulheres são fortes.